Esse é o nosso quadro, o Pão Nosso de Cada Dia, do canal A Palavra Responde. E nós temos, queridos, ao longo desse ministério, estamos desenvolvendo com mais intensidade a partir agora desse ano. Nós temos alguns parceiros que estão chegando para nos ajudar e apoiar nesse trabalho. Um deles é a Ebenezer Contabilidade. E eu gostaria de falar aqui para vocês que uma empresa muito séria, que inclusive cuida, da minha empresa, cuida dos meus negócios também, a parte contábil, fiscal, tudo está com a Ebenezer Contabilidade. Então, vocês que estão nos acompanhando, se precisar de trabalhos contábeis, abertura de empresa ou para fazer contabilidade, parte fiscal, você que é empreendedor individual, precisar de apoio nessa área administrativa, Ebenezer Contabilidade. Beleza? Vamos lá. Então vimos que a questão da caminhada eterna, como eu falei, falamos na segunda live como saber a vontade de Deus. E eu respondi aqui, tornando-se o seu amigo. E eu disse mais ainda sobre esse ponto, que não existe sequência lógica para te aprender a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, descobrir a sua vontade. Não tem uma sequência lógica, mas tem um passo inicial, e é este aqui, tornando-se amigo de Deus. Ontem nós falamos também como saber a vontade de Deus, conhecendo os seus pensamentos. Falamos bastante sobre essa questão, que Deus nos conhece, mas nós também podemos conhecer os pensamentos de Deus de N maneiras, pela palavra, pelo Espírito e pelo próprio Deus que fala também conosco. E o tema de hoje é muito importante também, como saber a vontade de Deus, conversando com outros amigos de Deus. Também é uma forma de nós entendermos a vontade de Deus, de ratificarmos a vontade de Deus para nossas vidas, é quando nós nos cercamos e temos contato com outros amigos de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. Para quem viu todas as lives, percebeu que lá no primeiro dia eu fiz um comentário que foi o seguinte, mas eu vou relembrar aqui. A minha caminhada eterna, já que descobrir a vontade de Deus é uma caminhada eterna, a minha caminhada eterna, na qual então eu comecei a me tornar um amigo de Deus, e cada vez mais pude descobrir os seus pensamentos, ela começou numa conversa. Se você se lembrar, eu comentei isso. Se você não assistiu, veja a primeira live, a caminhada eterna, lá eu falo sobre esse momento. Tudo para mim começou numa conversa com irmãos, onde eles estavam discutindo e falando sobre o que Deus estava falando com eles, que Deus tinha falado aos seus corações, e aí eu me interessei por aquele assunto e fui até aqueles irmãos e perguntei como eu poderia aprender aquilo. Você se lembra da resposta que eles me deram? Talvez você não se lembre, mas foi: você vai aprender. Foi assim que eles responderam quando eu os questionei como é que eu fazia para Deus falar comigo. Você vai aprender. Eu estou repetindo isso aqui porque no final eu quero fazer um trocadilho com ela. Então tudo começou numa conversa. Então olha a importância de uma conversa, para você começar a sua vida com Deus, às vezes, alguém que vai te estimular. Porque a resposta deles foi vaga? Sim, ela foi uma resposta vaga, você vai aprender, mas pelo menos eles me estimularam a fazer isso, a procurar essa vontade de Deus. Aí a importância deles naquele instante. Então eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de pessoas que precisaram de outros amigos de Deus para ratificarem aquilo que Deus tinha para a vida deles. O primeiro exemplo é bastante conhecido, João Batista. Quem de nós aí, qual cristão nunca ouviu falar de João Batista? E João Batista, ele tinha convicção do seu papel diante de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, que é um dos capítulos que mais dá evidência ao ministério do Batista,
ele mostra claramente a convicção que ele tinha tanto do papel dele, quanto daquele que ele estava anunciando. Porque ele era a voz do que clama no deserto. Ele mesmo diz isso, né? Profetizado por Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 3. É a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então ele sabia o papel dele, e ele sabia também o papel que o Messias ia representar. Ele responde o seguinte, né, para um grupo que foi questioná-lo quando ele estava batizando junto ao Jordão. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desatar. João capítulo 1, versos 26 e 27. João Batista, ele desempenhou tão bem o seu papel que até batizou o próprio Messias que ele anunciava. Então, veja que interessante, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que a profecia de Isaías se referia a ele, ele batizou o Messias, reconhecendo Jesus naquele instante, daquele que questiona, né? Eu devia ser batizado por ti, você vem a mim? Né? Mas, logo depois, aconteceram algumas situações. João Batista foi preso, e lá na prisão ele sentiu a necessidade de ter certeza de algumas coisas, ter certeza que ele estava atuando no cenário correto, que ele estava preparando o caminho da pessoa certa. Então fala assim o texto: depois que terminou de destruir seus 12 discípulos, só um pouquinho aqui, isso, depois que terminou de destruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Esse aqui é o problema do trânsito, né, na cidade. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus responde: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Mateus 11, do 1 ao 6. Então, se havia alguma dúvida ainda no coração de João Batista sobre Jesus ser aquele que eles estavam esperando, ali então Jesus dá toda a evidência que João precisava, e a certidão, né, certifica para ele: João, você estava anunciando a pessoa certa, você fez o seu papel na hora certa. E por que João precisava dessa certeza? Porque ele está colocando toda a vida dele naquele propósito de Deus. Ele está disposto, inclusive, a morrer, como de fato morreu, por conta daquilo que Deus deu a ele fazer, né, no caso. Então não dá para a gente arriscar a nossa vida em algo que a gente não tem convicção. E se a gente precisa de confirmação, então vamos buscar essas confirmações, como João Batista fez. Outro exemplo, Nicodemos, né? O fariseu Nicodemos. Ele também procurou Jesus para ter certeza de quem era aquele homem que estava atuando ali em Jerusalém. Ele vai até Jesus, né? Então, no Evangelho de João registra o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E na realidade eu gosto muito desse diálogo, porque a resposta de Jesus para Nicodemos parece que estava fora de sintonia, mas não, Jesus estava respondendo aos anseios daquele homem, e aquele homem sai dali convencido de quem estava diante dele, que era o Messias, e passa a ser um seguidor dele, ainda que tivesse que fazer isso meio camuflado por conta das lideranças farisaicas. Mas ele segue o Messias. Então João Batista e Nicodemos, eles queriam ter certeza da vontade de Deus, dos seus planos. Eles precisavam disso, e para isso eles vão procurar quem? Pessoa que evidenciava Deus em sua vida.
Então, quando João precisa das credenciais daquele homem que estava pregando ali, que ele anunciou, quando Nicodemos precisa das credenciais, o que eles veem? João fica sabendo os milagres de tudo que Jesus estava fazendo. E Nicodemos já tinha visto esses sinais e estava convicto: olha, eu sei que ninguém pode fazer isso se não for alguém que veio de Deus. E ali ele vai ser convencido. Então os dois têm a convicção de que Jesus era o Messias, que eles estão vivenciando ali o plano de Deus e a vontade de Deus nos dias deles. Tudo bem, mas eles procuraram Jesus. Você pode pensar comigo. Eles não conversaram com pessoas comuns. Ok, então vamos falar de pessoas comuns. Maria, mãe de Jesus. Que interessante o caso de Maria. Por quê? Ela recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo dá todo o quadro ali, toda a informação a respeito de como seria o nascimento de Jesus, de como o Cristo seria formado dentro dela. O Cristo formado dentro dela. E isso é muito semelhante ao que acontece conosco. Jesus está sendo formado dentro de nós. Conforme o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4,19, né? Meus filhinhos, por quem de novo cito dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Só que, passada a visita do anjo e Maria já tendo então concebido pelo Espírito Santo, onde ela vai? Ela vai visitar Isabel, a prima que o anjo nos avisou que também estava grávida. Ela vai visitar Isabel. Que coisa interessante, irmãos. Aqui tem uma lição muito interessante para a gente pegar. Quando nós temos um projeto de Deus em nossas vidas, nós encarnamos, né, dentro do nosso ser um projeto de Deus e nós queremos alguma confirmação disso, nós temos que procurar pessoas que compartilham do mesmo projeto, da mesma ideia, de servir ao mesmo Deus, com a mesma determinação. Não podemos procurar qualquer outra pessoa. E Maria então vai procurar Isabel. E quando ela chega para falar com Isabel, ela é surpreendida com aquilo que acontece. Olha só, você deve se lembrar, mas eu vou ler aqui. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? 1, versos 39 ao 43. Se percebe a empatia que as duas estavam no mesmo projeto, a mãe de João Batista e a mãe de Cristo. E uma estimula a outra. Isabel é cheia de espírito quando Maria se aproxima, e as palavras dela confirmam o que Deus ia fazer na vida de Maria. Há uma simbiose aqui, podemos dizer assim, né, entre as duas. Então, a importância da gente procurar quem está na mesma visão. Eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas um outro exemplo ainda, Apolo. Você se lembra de Apolo? Você conhece Apolo? Aquele homem que vai aparecendo no cenário das Escrituras lá no Atos, capítulo 18. E quem era Apolo? A palavra diz que ele era um mestre na palavra. Fala que ele era convertido ao Senhor Jesus, que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Tudo isso era Apolo. E quando ele chega lá em Éfeso, Paulo estava em Éfeso, no caso, Priscila e Áquila estavam em Éfeso, e Apolo chega lá. E quando ele chega, ele começa a pregar, e diz o texto que ele pregava com precisão acerca do Messias, mas ele estava desatualizado num detalhe. Vamos ver. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Atos 18, 24 e 25. E Priscila e Áquila veem aquele homem pregando e vê a ousadia de Apolo, mas percebe que ele está um pouquinho desatualizado. O que eles fazem então? Eles tomam Apolo, separam ele do grupo
num canto à parte e vão conversar com Apolo. Aí diz assim, ó, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, aqueles dois, o casal ali que estava inteirado a respeito do Messias, que tinham estado junto com o apóstolo Paulo, né, trabalhando juntos ali um bom tempo, fazendo tendas. Ou seja, então Paulo atualizou eles, Paulo os ensinou tudo sobre o Messias, e agora eles veem alguém falando do Messias, mas precisando de uma pequena correção. Então eles não têm dúvida, eles ajudam. E o que acontece com Apolo? Na leitura aparece, né, na continuidade. Quando ele ia para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Atos 18, 27 e 28. Por conta da ajuda que ele recebeu no meio do caminho, o apoio que ele recebeu, o suporte que ele recebeu de outros amigos de Jesus, né? Outros amigos de Deus mais inteirados que ele, então acertaram os passos de Apolo. Queridos, exemplos de pessoas que, precisando se certificar da vontade de Deus, no cenário que estavam atuando, João Batista, Nicodemos, a Maria, a mãe de Jesus, Apolo, eles vão procurar ajuda com pessoas que também estavam no mesmo espírito, por assim dizer, com outros amigos de Deus. Porque se nós não procuramos pessoas desse naipe, nós corremos riscos sérios. Por exemplo, Roboão, filho de Salomão, tá? Quando reinaram Saul, Davi, né? E depois Salomão. E Salomão então vai entregar o reino a Roboão. E o que diz lá em 1 Reis capítulo 12? Que Roboão, ele vai ouvir os conselheiros, pessoas mais experientes, e eles dão um conselho que ia ajudá-lo a firmar o reino. Mas ele deixa de lado aqueles conselhos e vai ouvir os rapazes, né? Aquela moçada que cresceu com ele ali. E eles dão outro conselho, e aquele conselho que aqueles rapazes dão racha o reino de Israel em duas partes. Passam a haver dois reinos: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Reino dividido. Por quê? Porque ele não procurou pessoas idôneas para receber ajuda. Ele foi atrás daqueles que não tinham nenhuma visão, não compartilhavam dos meus sentimentos, nem de Salomão, nem de Davi, nem de Saul, que era de unidade do reino de Israel. Então, os exemplos que eu passei para vocês aqui são de pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, mas que contudo faltava algo para consolidar na sua vida a convicção da vontade de Deus. E como resolveram isso? Primeiro tendo uma experiência com Deus, conhecendo a Deus como João Batista, como Nicodemos, como Maria, como Apolo, mas depois buscando ajuda, recebendo ajuda de outros amigos de Deus mais experientes, mais maduros, que tinham um pouquinho mais de informação para ajudá-los, para corrigir a rota da vida deles. A importância de nós conversarmos com outros amigos de Deus. Nós precisamos de outros amigos de Deus ao nosso lado. Na contrapartida, outros amigos de Deus precisam de nós também. Que pode ser que na minha carreira com Deus, na minha jornada com Deus, na minha caminhada eterna com Deus, eu esteja um pouquinho mais à frente. E por menor que seja a minha distância à frente, eu posso ajudar aqueles que vieram depois. Eu posso sempre colaborar com eles, dar uma palavra de ânimo, como Priscila e Áquila deram. E perceba que Priscila e Áquila não escracham a Apolo. Não, você está errado, você está desatualizado. Não, de maneira nenhuma. Tomando-o à parte, conversaram com ele. Vem aqui um pouquinho, vamos almoçar junto, vamos tomar um café. E ali instruíram a Apolo. Maria foi encorajada e encorajou Isabel lá na casa de Isabel. Percebe? Jesus falou com Nicodemos num ambiente reservado. Falou com os discípulos de João Batista também a pedido dele. Então, sem invasão em nenhum momento.
percebem? Então, para descobrir a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus? Conversando, né, com outros amigos de Deus, sendo apoio para amigos de Deus que precisam de orientação. Você lembra que eu falei, né, que quando eu fui perguntar para alguns amigos de Deus como eu podia fazer para que Deus falasse comigo, eles me disseram: você vai aprender. Muito bem, queridos. E hoje, se você está aí assistindo, se você vier assistir esse vídeo e você também perguntar, se Décio, como saber a vontade de Deus? Eu não vou te dar a resposta que eu recebi lá atrás. Você vai aprender. A minha resposta será essa e é essa. Foi assim que eu aprendi e estou compartilhando com vocês aqui. Aprendi caminhando com Deus lá, entendendo que eu estava numa jornada eterna, uma jornada para sempre, que não tinha como voltar atrás. Aprendendo que, em primeiro lugar, eu tinha que me tornar um amigo de Deus, me aproximar dele, criar intimidade com ele, falar com ele, comer com ele, dormir junto com ele, passear junto com ele e assim por diante. Intimidade. Eu aprendi aos poucos, né, discernir os pensamentos de Deus. E às vezes nós discernimos até hoje, em alguns instantes, né, o que Deus pensa de nós. E às vezes nós precisamos relembrar isso, o que Deus pensa da gente. Em alguns momentos de crise, eu preciso lembrar que Deus só tem pensamentos de paz a meu respeito. Eu preciso lembrar que os pensamentos a meu respeito são pensamentos elevados, que Ele está pronto para fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu penso ou eu peço. Que mais? Aqui. E para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria rapidamente compartilhar com vocês como aconteceu o meu chamado ministerial. Por que eu quero compartilhar isso com vocês aqui? Alguns, né, alunos principalmente, já contei isso para eles. Pela seguinte razão. Primeiro, para estimular aqueles que ainda não têm convicção do que Deus deseja nas suas vidas. Essa é uma razão. Segundo, para demonstrar a importância de nós termos por perto de nós amigos de Deus nessas horas de decisão, de entender o que Deus quer. Então, por essas duas razões, simplesmente eu quero compartilhar rapidamente o meu testemunho. Meu testemunho quanto a chamada, né, no caso. Muito bem, vamos lá. Como é que tudo começou ministerialmente falando? Como é que eu consegui entender a vontade de Deus para a minha vida? Eu posso dizer que aconteceu em duas etapas. Tá? Teve uma principal. Eu vou contar primeiro a menos, não é menos importante, mas o primeiro ensaio, vamos chamar assim, de quando Deus falou comigo. Aconteceu no domingo de manhã, numa aula de obreiros. Eu estudando ali, entre os obreiros, reunidos, nos preparando para os trabalhos durante a semana, e aí começou um bate-papo da nossa líder, pastora Vera Tomasi, instruindo os obreiros sobre algumas coisas da Bíblia, falando sobre as Escrituras. E surgiu um debate, né? Surgiu lá um impasse entre o que ela estava falando e um dos obreiros. E formou-se uma pequena discussão. E eu estava observando aquilo, e eu falei, nossa, mas esse assunto não é difícil. Eu pensei comigo, tem um versículo aqui que responde a pergunta dele. Então eu levantei a mão, um pouco acanhado ainda, né? Eu era meu novato na história, e eu pedi para interferir se eu podia ler um texto. E eu li o texto, e o irmão falou, tá, entendi, beleza, acabou a discussão. Prossegui nos estudos, logo depois surge outra questão. E, novamente, ele forma ali um impassezinho, e de novo me veio um texto na mente, mas tem um versículo ali. Eu levantei a mão, olha, tem um texto aqui. E o texto, então, de novo resolveu ali aquela impasse que estava acontecendo. Ao meu lado, à direita, me lembro até hoje, estava sentada uma irmã, a irmã Solange. A sua irmã Solange, né, ela, vendo o que aconteceu, ela olhou para mim e falou, Sinésio, o seu dom é de ensino. Eu não entendi bem o tom que ela falou isso comigo, então eu respondi, olha, eu ainda não sei, eu estou estudando, estou aprendendo sobre os dons, né, ainda não sei o que eu vou fazer. Aí ela me disse o seguinte, eu não estou
especulando, estou dizendo para você que o seu dom é ensino. Eu olhei para ela assim, mas nossa, né? A lata assim, e levantou, ela foi embora. E eu fiquei sentado ali ainda no banco da igreja, pensando, e aí Deus falou no meu coração. Você entendeu? Eu falei, entendi, Senhor, entendi. Então, essa área que eu vou trabalhar, beleza. Então, a partir dali, eu já tinha uma luz, já tinha um caminho. Eu ia atuar na área de ensino bíblico, de educação e assim por diante. Mas o chamado, de fato, aconteceu depois, quando Deus vai, então, mudar o rumo da minha vida. E quando aconteceu isso, eu estava dirigindo um ponto de pregação. Só que guarda um detalhe, hein? Percebeu aqui o outro amigo de Deus falando comigo? O outro amigo de Deus sendo instrumento de Deus para me colocar no rumo daquilo que Deus queria para a minha vida? É por isso que eu quero compartilhar essas questões com vocês. Eu estava dirigindo um ponto de pregação e foi a época então que Deus colocou no meu coração, depois de eu orar há algum tempo, que eu deveria vir para São Paulo. Eu morava em Sorocaba na época, frequentando a igreja de Votorantim. Que eu deveria vir para São Paulo para estudar no ITQ. E aquilo foi um choque para mim, porque era muita mudança. Eu ia sair da minha cidade, eu viria para São Paulo, que inclusive eu tinha estado aqui uma vez, e eu falei, Deus, eu nunca mais volto para essa cidade. Que lugar de doido. Eu falei, não, tinha uma promessa comigo, que São Paulo eu nunca mais voltaria. E Deus me manda justamente estudar numa escola que ficava em São Paulo. Muito bem. E foram passando os dias, eu trabalhava numa empresa há 5 anos, ia ter que pedir a conta ali, eu tentar fazer um acordo, e Deus fez umas maravilhas incríveis, né, nesse processo, né, de eu conseguir sair dali, de eu trabalhar tranquilo, recebendo todo o dinheiro que eu precisava. Deus foi muito fiel, mas eu estava muito preocupado com algumas coisas, onde eu ia morar, né, com quem eu ia morar, se eu ia conseguir completar o curso direito, se eu ia conseguir me adaptar à cidade. Como é que seria a minha vida agora, com todas essas mudanças? Morando numa pensão, cuidando da minha própria vida, então era tudo muito diferente. Quando chegou uma quinta-feira que antecedeu o dia que era o último, não sei se a quinta-feira, que era a última semana que eu estava trabalhando na empresa, e na segunda eu já estava fora para vir para São Paulo. Nessa quinta-feira era o último dia que eu ia dirigir o ponto de pregação. Então quando eu estava indo para lá, eu fiz o seguinte. Em vez de eu ir direto para o ponto de pregação, não. Eu peguei um ônibus que me deixou longe do ponto de pregação, porque eu queria andar e refletir, orar. Foi o que eu fiz. Então caminhei ali acho que meia hora, orando, meditando, falando com Deus. Falei, Deus, onde eu vou morar, Senhor? Como é que eu vou cuidar dos meus negócios lá? Como é que vai ser a escola? Como é que eu vou arrumar trabalho num lugar que eu nem conheço? E um monte de coisa rodando na minha mente. E eu fui para o ponto de pregação. Quando eu cheguei no ponto de pregação, eram mais ou menos 19h05, né, no caso. Começava às 19h30, aproximadamente. Quando eu cheguei, a Laura, que era a dona da casa, né, a dona Laura, ela já sabia então que era o meu último dia, eu já tinha apresentado a ela o obreiro que ia me substituir, etc. E quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou o seguinte, eu fiz um presente para você. Você quer? Quem não quer presente? Fala para mim. Eu falei, claro, quero sim, por favor. Aí ela veio com um presente na mão, segurando pela pontinha. Sabe o que era o presente? Era uma folha de papel, de caderno. Aquele caderno espiral, 1/4, aquele pequenininho, aquele menor, né? No caso, que é metade do universitário. Ela arrancou na hora, tanto é que veio cheio daqueles papeizinhos assim, brutais, caindo. Me deu o meu presente. E eu pensei, no primeiro instante você fica assim, mas que presente é esse, né? Mas eu peguei o papel, cabeçalho, era uma carta. Cabeçalho, Votorantim, 19 de fevereiro, 17 de fevereiro de 1983, 19 horas. Ou seja, ela escreveu 5 minutos antes de eu chegar no lugar. Eu peguei aquele papel e dizia mais ou menos o seguinte, tá, pessoal? Eu não lembro, infelizmente esse papel se desmanchou na minha vida e eu tinha feito 2 cópias dele e eu não sei o que eu fiz com as cópias dele, sumiram. Aí eu peguei o papel e comecei a ler. Sinésio, meu querido filho, este vai ser o dia
mais lindo da sua vida. Eu sei que você está preocupado com tudo que possa acontecer com você. Onde você vai morar, como é que vai ficar os seus negócios, trabalho, fala uma série de situações assim e termina. Mas não se preocupa. Para onde você vai, eu já estou lá. Em meu nome você vai fazer algumas coisas, se coloca de algumas coisas que eu faria. Você vai estar em muitas cidades, você vai visitar muitos lugares e assim por diante. E tinha até uma frase que foi um enigma para mim. E vai inclusive nas montanhas onde eu gosto. E falou aquilo ali, no final eu virei o papel, falou mais algumas coisas. E eu fiquei assim, minha mente, o que é isso? Não é? Eu nunca tinha vivido um negócio daquele. Aí quando eu viro, estava uma coisa assim. Quem está dizendo isso? É a minha pergunta, eles viram o papel. De onde veio isso? Quem está dizendo isso? Sou eu, Jesus Cristo. Mais abaixo, uma lembrança da sua irmã Laura. E aquele foi o dia mais lindo da minha vida. Percebe? Uma pessoa lá da igreja começou a preparar o caminho. Outra pessoa aqui agora, outra amiga de Deus, um amigo de Deus, também me traz uma coisa, a revelação de Deus que coloca nas minhas mãos. E o mais interessante é que passado um bom tempo depois desse dia, de alguns anos eu diria até, eu estava numa viagem com o pastor Carlos Rosa. Nós estávamos vindo de Limeira indo para Sorocaba. E ali na rodovia, nós estamos nos aproximando de um trevo, que eu sinceramente não me lembro que trevo que é aquele. Chegando no trevo, de repente ele parou o carro, foi para o acostamento, né, no caso, ele parou o carro, eu vi que ele parou assim, não disse nada, eu fiquei imaginando, por que ele parou o carro? Será que precisa fazer alguma coisa? Eu não entendi. Ele respirou, aí ele olhou para mim e disse o seguinte: Sinésio, é assim, passando o trevo, indo em frente, nós vamos chegar a Sorocaba. Se você pegar o trevo e for para a esquerda, bom. Se você pegar a direita, você vai para o interior, aí você vai lá para Ribeirão Preto. E me explicou todo o funcionamento daquele trevo, né? Assim, eu percebi que ele estava se constrangindo, que ele não sabia por quê. Deus mandou ele falar isso para mim e nem ele sabia o porquê. Aí ele terminou de explicar todo o processo ali, como é que funcionava. Eu falei: você não sabe que está me dando isso? Ele falou: não, Deus mandou falar. Eu falei: então tá, vou te mostrar o porquê. Eu peguei aquele papel que a Laura me deu e lá dizia: em meu nome você vai visitar muitas cidades. Então, Carlos, você acabou de me ensinar o básico aqui para mim percorrer o estado de São Paulo. Uma pessoa lá na igreja, uma pessoa no ponto de pregação, uma pessoa agora está junto comigo, outro pastor. Amigos de Deus. Quando nós precisamos, queridos, queremos certificar da vontade de Deus, nós precisamos ir próximo de pessoas mais experientes, amigos de Deus que estão com Ele há mais tempo, pessoas que estejam exercendo a vontade de Deus. Não pode fazer igual o robô fez, conversar com qualquer um, não. Gente que está envolvida. Maria não foi visitar qualquer um, ela foi visitar aquela que o anjo falou para ela que também estava grávida, dentro do mesmo projeto. Foi lá que Maria foi conversar. Então, essa é a importância de nós termos ao nosso redor outros amigos de Deus. Essa é a importância de nós, enquanto amigos de Deus, podemos apoiar a outros no seu chamado em descobrir a vontade de Deus. Ok? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje nesta live. E eu espero, mais uma vez, que edifique a vida de vocês todos. Bom, queridos, terminamos a nossa live. Amanhã, última live, né? Sobre essa questão. Na última live, o tema será: como saber a vontade de Deus? Observando os seus movimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como nós percebermos no nosso entorno o que Deus está fazendo e entender qual é a vontade dEle. Lembrando,
meu apelo, meus queridos, por favor, nos ajude com o nosso canal A Palavra Responde, tá? Entra lá, se você já está inscrito, maravilha, então curta os vídeos ali, compartilha com o povo, né? Se você não se inscreveu, não conhece o nosso canal ainda, vá lá, se inscreve, né? Ative as notificações e todo esse trabalho que nós fizemos aqui vai chegar até você em algum momento. Queria falar também sobre o portal apalavraresponde.com.br, tá? O portal ainda está bem no comecinho, mas já está funcionando, já está operacional. Tem perguntas para fazer? Quer fazer uma consulta bíblica? Quer fazer um pedido de oração para mim aqui, para a pastora Silvana? Acesse o portal, lá tem a parte de intercessão, você pode se cadastrar, mandar seus pedidos de oração, fazer essas consultas bíblicas e nós vamos respondendo e postando no canal e também daqui a alguns dias vai estar até a listinha lá, né, das suas perguntas, no seu, que você acessar, né, você já vai ver no seu perfil ali as suas perguntas e já o link para as respostas que nós vamos postar, tá bom? Está no começo de tudo, nós precisamos do seu apoio, muito do seu apoio. Divulgando, agora divulgando muito, quanto mais divulgar melhor. E também depois a gente vai lançar alguns projetos, tem cursos online chegando, tá? A gente vai disponibilizar, ali você vai poder participar de uma escola, né, virtual, né, de um EAD, por assim dizer. Então, muita coisa chegando aí, precisamos da tua graça, da tua oração, precisamos da graça de Deus, né? Da provisão de Deus para fazer todas essas coisas. Se você se sentir motivado a participar desse projeto em algum momento, né, lá no portal você vai ver que tem como você ajudar, inclusive financeiramente, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 10 horas, na nossa última conversa sobre como saber a vontade de Deus.